Fundamentos da Psicologia Analítica. Quarta Conferência. O presidente, Dr. Emanuel Miller. Não vou roubar o tempo que o professor Jung tem para dedicar aos senhores. Quero apenas expressar o meu grande prazer em presidir a sessão nesta noite. Somente lamento a grande desvantagem de não ter assistido às conferências anteriores, não sabendo assim a que profundezas do inconsciente o professor já conduziu os presentes. Mas creio que ele continuará hoje a apresentação de seu processo de análise dos sonhos. Resposta: Carl Gustav Jung. A interpretação de um sonho abissal, como era o último que examinamos, nunca será suficiente quando realizada apenas na esfera pessoal. Há nele uma imagem arquetípica, o que sempre indica que a situação psicológica do sonhador se estende além da camada pessoal do inconsciente. Seu problema não é exclusivo, nem meramente pessoal, mas em algum ponto se estende e atinge toda a humanidade. O símbolo do monstro o indica. Toca o mito do herói. E além do mais, a associação com a Batalha de São Tiago, que caracteriza a localização da cena, também apela para o interesse geral. A habilidade de empregar um ponto de vista geral é de grande valor terapêutico. A terapia moderna não está muito desperta para isso, mas na medicina antiga era largamente conhecido que, transportando-se uma doença pessoal a um nível mais alto e impessoal, atingia-se um efeito curativo. No Antigo Egito, por exemplo, quando um homem era mordido por cobra, o médico sacerdote era chamado e tirava da biblioteca um manuscrito sobre o mito de Ra e de Ísis, sua mãe, e o recitava. Ísis fizera um verme venenoso e o escondera na areia. O deus Ra pisou na serpente, sendo por ela mordido, e então sofreu uma dor terrível, chegando próximo da morte. Mas os deuses fizeram Ísis produzir um encanto para retirar o veneno do corpo dele. Nota 44. A intenção era que o paciente ficasse de tal modo impressionado por essa narrativa que lhe sobreviesse a cura. Para nós isso parece impossível. Não podemos imaginar que uma história dos contos de Grimm, por exemplo, possa curar febre tifoide ou pneumonia. Mas apenas levamos em consideração nossa moderna psicologia racional. Para entender o efeito, devemos levar em consideração a psicologia do Antigo Egito, que era totalmente diferente. E apesar de tudo, aquelas pessoas não eram assim tão diferentes. Mesmo conosco, certas coisas podem causar milagres. Às vezes, só o consolo espiritual ou a influência psíquica podem curar, ou pelo menos ajudar no combate de uma doença. Logicamente, isso acontece muito mais entre pessoas de um nível mais primitivo ou dotadas de psicologia mais arcaica. No Oriente, grande parte da terapia prática se constrói sobre o princípio de elevar o caso pessoal a uma situação geral válida. A medicina geral grega também trabalhava com o mesmo método. É evidente que a imagem coletiva, ou sua aplicação, deve estar de acordo com a condição particular do paciente. O mito ou a lenda emergem do material arquetípico que está constelado pela doença. E o efeito psicológico consiste em conectar o paciente com o sentido geral de sua situação. A mordida de cobra, por exemplo, é uma situação arquetípica e por isso mesmo encontra-se como motivo em muitas lendas. Se a situação subjacente à doença for expressa de maneira adequada, o paciente estará curado.
Caso não se encontre essa expressão ideal, ele é novamente arremessado ao seu próprio mal. À isolação de estar doente. Ficará só, sem nenhuma ligação com o mundo. Mas se o doente percebe que o problema não é apenas seu, mas sim um mal geral, até mesmo o sofrimento de um Deus, aí então reencontrará seu lugar entre os homens e a companhia dos deuses. E só de saber isso, o alívio já surge. A moderna terapia espiritual usa o mesmo princípio. A dor ou a doença é comparada com o sofrimento de Cristo na cruz, e essa ideia dá consolação. O indivíduo é elevado acima de sua miserável solidão e colocado como quem suporta um destino heróico e significativo, que finalmente reverte em bem para o mundo, como o martírio e a morte de um deus. Quando se mostrava a um antigo egípcio que ele estava passando pelas mesmas provações que Ra, o deus Sol, era imediatamente equiparado ao faraó, que era o filho e o representante dos deuses. E assim o homem comum também participava da divindade. Isto provocava tal libertação de energia que se torna perfeitamente compreensível porque a dor diminuía. Em determinados estados de espírito, as pessoas podem suportar muitas coisas. Os primitivos caminham sobre brasas e se infligem os maiores castigos, sob certas circunstâncias, sem sentirem dor. E é bem provável que um símbolo adequado e impressionante possa mobilizar as forças do inconsciente a tal ponto que até o sistema nervoso seja afetado, levando o corpo a reagir de maneira normal novamente. No caso do sofrimento psicológico, que sempre isola o indivíduo das chamadas pessoas normais, é também da maior importância entender que o conflito não é apenas um fracasso pessoal, mas ao mesmo tempo um sofrimento comum a todos. Um problema que caracteriza toda uma época. Essa generalização desafoga o indivíduo de si próprio, ligando-o à humanidade. O sofrimento nem sempre precisa ser neurose. Temos a mesma sensação em situações bem comuns. Se, por exemplo, a gente vive numa comunidade abastada, de repente perde tudo o que tem, a reação normal é pensar que isso é vergonhoso, terrível, e que somos a única besta capaz de perder todo o dinheiro. Mas se o mesmo acontecer a todos, tudo muda de figura, e a pessoa sente-se reconciliada com o meio. Quando todos se encontram no mesmo buraco que eu, então sinto-me melhor. Se um homem se perde num deserto ou numa galeria, ou quando se é o líder de um grupo em situações totalmente aflitivas, o mal-estar é muito grande. Mas se a pessoa é soldado de um batalhão inteiro que se perdeu, provavelmente ele se ajuntará aos outros com bom humor, inventando piadas sobre a situação, sem conscientizar o perigo. Não que este seja menor, mas a pessoa reage de maneira totalmente diversa quando tem de enfrentá-la sozinha. Quando figuras arquetípicas aparecem em sonhos, especialmente nos estágios mais avançados da análise, explica ao paciente não o isolamento de sua personalidade, mas sim a sua comunicação com a humanidade. Este aspecto é importante, porque o neurótico se sente só e tremendamente diminuído pelo seu mal. Mas, ao sentir a generalidade do problema, tudo se torna diferente. No caso que estamos focalizando, se o tratamento tivesse prosseguido, eu chamaria a atenção do paciente para o fato de seu último sonho refletir um problema humano e geral. Em suas associações, ele enxergará por si próprio o conflito do herói e do dragão. Esse conflito, como símbolo típico de uma situação,
é um motivo mitológico bastante frequente. Uma de suas mais antigas expressões literárias é o mito babilônico da criação, onde o deus-herói, Marduk, luta contra o dragão Tiamat. Marduk é o deus primavera, e Tiamat é a mãe dragão, o caos primordial. Marduk mata-a, dividindo-a em duas partes. De uma parte, faz o céu e da outra a terra. Nota 45. Um paralelo bem mais surpreendente para o nosso caso é a grande epopeia babilônica de Gilgamesh. Nota 46. Gilgamesh realmente é um arrivista por excelência. Homem de planos ambiciosos, como o nosso sonhador. Um grande rei e herói. Todos os homens trabalham para ele como escravos, construindo uma cidade de muralhas poderosas. As mulheres sentem-se negligenciadas e reclamam aos deuses contra o implacável tirano. E eles decidem que alguma coisa precisa ser feita. Traduzindo em termos psicológicos, Gilgamesh usa apenas a consciência, que tem asas e está separada do corpo, e esse corpo tem uma coisa a dizer sobre a situação. Reagirá com uma neurose, quer dizer, constelando um fator diametralmente oposto. Como é tal neurose descrita no poema? Os deuses decidem acordá-lo, entre aspas, e constroem um homem semelhante a Gilgamesh. Criam Enkidu, que não obstante apresenta algumas diferenças. Tem cabelos longos e parece um homem das cavernas. Vive com os animais selvagens nas planícies e bebe nas fontes de água junto com as gazelas. Gilgamesh, tendo certa normalidade, tem um sonho perfeitamente de acordo sobre a intenção dos deuses. Sonha que uma estrela cai sobre as suas costas, como um grande guerreiro. E Gilgamesh luta contra ele, sem conseguir desvencilhar-se. Finalmente consegue livrar-se e arremessa o guerreiro aos pés de sua mãe, que o faz igual a Gilgamesh. A mãe é uma mulher sábia e interpreta o sonho para o filho de tal forma que este está pronto para enfrentar o perigo. Enkidu foi feito para perseguir e destruir Gilgamesh. Mas este, através de uma manobra inteligente, consegue torná-lo seu amigo. Conquistou a reação de seu inconsciente através da argúcia e força de vontade, convencendo seu oponente de que ambos são realmente amigos e devem, portanto, lutar juntos. E a partir daí, as coisas vão de mal a pior. Apesar de sentir-se bem no princípio, Enkidu tem depois um sonho opressivo, a visão do submundo, onde vivem os mortos, e Gilgamesh se prepara para uma grande aventura. Como heróis, Gilgamesh e Enkidu partem juntos para liquidar Umbaba, terrível monstro que os deuses escolheram para guardião de seu santuário na Montanha do Cedro. Sua voz ribomba como a tempestade, e todo aquele que se aproxima do bosque é vencido pela fraqueza. Enkidu, apesar de valente e forte, está muito nervoso diante da seriedade da missão. Encontra-se deprimido por maus sonhos e dá a eles muita atenção, como o homem primitivo em nosso interior, o qual ridicularizamos quando essa parte inferior de nós tem superstição quanto a certas datas, e assim por diante. Entretanto, o homem inferior continua nervoso diante de certos fatos. Enkidu é muito supersticioso, tem pesadelos a caminho da floresta e pressente que as coisas não sairão bem. Mas Gilgamesh interpreta os sonhos de maneira otimista. Novamente a reação do inconsciente é trapaceada. E os dois conseguem trazer triunfalmente a cabeça de Umbaba para a cidade.
Eis que então os deuses decidem interferir, ou melhor, uma deusa, Ishtar, tenta derrotar Gilgamesh. O princípio básico do inconsciente é o eterno feminino, e Ishtar, com verdadeira argúcia de mulher, faz promessas tentadoras a Gilgamesh, caso ele se torne seu amante. Ele será como um deus, e sua força e riqueza aumentarão além de qualquer expectativa. Mas Gilgamesh não acredita numa palavra disso tudo, e recusa-se com insultos, reprovando toda a mentira e crueldade para com os amantes que ela teve. Ishtar, em seu ódio, persuade os deuses a criarem um enorme touro que desça do céu e devaste o país. Uma grande luta se inicia, e centenas de homens são mortos pela respiração venenosa do touro sagrado. Mas Gilgamesh, novamente com a ajuda de Enkidu, consegue dominar o animal, e a vitória é celebrada. Ishtar, louca de dor e ódio, desce sobre as muralhas da cidade, e então é Enkidu quem comete o maior ultraje contra ela. Depois de amaldiçoá-la, atira-lhe no rosto o pênis do touro morto. Esse é o clímax e a peripécia começa a se desenrolar. Enkidu é assaltado por mais sonhos de natureza sombria e, a seguir, adoece e morre. O que significa que o inconsciente se separou totalmente da consciência. O inconsciente retira-se do campo, e Gilgamesh está agora só e vencido pelo sofrimento. A duras penas aceita a morte do amigo, mas o que o atormenta mais é o medo da morte. Viu o amigo morrer e defrontou-se com o fato de sua própria finitude. Outro desejo o atormenta: conseguir a imortalidade. Prepara-se corajosamente para conseguir o remédio contra a morte, pois sabe da existência de um velho, seu ancestral, que tem a vida eterna e mora no ocidente longínquo. Então a jornada para o mundo subterrâneo, o Néquia, se inicia. Ele parte para o seu destino, como o sol, através da porta da montanha sagrada. Vence grandes dificuldades, e nem mesmo os deuses se opõem a ele, embora digam que sua procura é vã. Finalmente encontra o lugar que buscava e persuade o velho a falar-lhe sobre o remédio. No fundo do mar ele colhe a erva mágica da imortalidade, o Pharmacon Athanasias, e leva-o para casa. Embora esteja cansado da viagem, está também tomado de alegria por causa do remédio milagroso e não precisa mais ter medo da morte. Mas enquanto se refresca tomando banho numa lagoa, uma cobra fareja a erva da imortalidade e rouba-a de Gilgamesh. Ao voltar, estabelece novos planos de fortificar a cidade, mas já não encontra mais paz. Quer saber o que acontece com um homem depois da morte e finalmente consegue êxito em invocar o espírito de Enkidu, que sai de um buraco da terra e dá ao amigo informações muito melancólicas. Aqui termina a epopeia. E quem consegue a vitória final é o animal de sangue frio. Há um grande número de sonhos gravados desde a antiguidade, com motivos paralelos. E darei agora um exemplo de como os nossos colegas de outros tempos, os intérpretes de sonhos do primeiro século depois de Cristo, procediam. A história é contada por Flávio Joséfo, nota 47, em sua História da Guerra Judaica, onde também é relatada a destruição de Jerusalém. Havia um tetrarca da Palestina de nome Arquelau, governador romano muito cruel, e que, como quase todos os governadores de província, consideravam tal posição como ótima oportunidade de enriquecer e roubar tudo o que estivesse ao seu alcance. Entretanto, uma delegação foi enviada ao imperador Augusto,
para reclamar contra ele. O que aconteceu no 10º ano do governo de Arquelau. Por esta época, o tetrarca teve um sonho em que via 9 enormes espigas de trigo, que eram devoradas por touros famintos. O governador alarmou-se e mandou chamar o psicanalista, entre aspas, da corte, que não soube dizer o que o sonho significava, ou ficou receoso de dizer a verdade, livrando-se da tarefa. Arquelau chamou outros analistas, entre aspas, da corte, que da mesma forma se recusaram a dizer o significado do sonho. Havia, entretanto, um povo de seita particular, os essênios ou terapeutai, com mentalidade mais independente. Viviam no Egito, próximos ao Mar Morto. E não é de todo impossível que João Batista, bem como Simão o Mago, pertencessem a tais círculos. Então, como último recurso, um homem chamado Simão o Essênio foi chamado à corte e disse o seguinte a Arquelau, abre aspas, as espigas de trigo significam os anos de teu reino, e os bois, a mudança dos fatos. Os 9 anos já se completaram, e haverá uma grande mudança no teu destino. Os touros significam a tua destruição. Fecha aspas. Em tais países, essas imagens oníricas eram perfeitamente compreensíveis, pois os campos têm de ser guardados com muito cuidado contra o gado solto. Pois, por não haver grandes pastagens, existe o grande perigo de que os touros quebrem as cercas de noite e pisoteiem, e comam as espigas que estão nascendo, o que significa que todo o pão do ano seguinte teria desaparecido quando o camponês viesse a ver sua plantação de manhã cedo. E agora vejamos a confirmação da interpretação. Alguns dias depois, o embaixador romano chegou para investigar. Acabou demitindo Arquelau, tomando tudo o que era dele e exilou-o na Gália. Arquelau era casado, e sua esposa, Glafira, teve um outro sonho, logicamente impressionada com o que acontecera ao marido. Sonhou com o seu primeiro marido. Arquelau era o seu 3º casamento, que tinha sido demitido de uma maneira muito pouco polida e assassinado, provavelmente por Arquelau. As coisas não eram assim tão fáceis naqueles dias. Esse primeiro marido, Alexandre, culpava-a por sua conduta e dizia que estava para voltar e a levaria para seus domínios. Simão não interpretou esse sonho, e então a análise é deixada à nossa discrição. O importante é que Alexandre estava morto e que Glafira o tinha visto em sonho, o que naqueles dias, logicamente, significava o fantasma da pessoa. Então, quando ele diz que a levaria para seus domínios, isso significa que ela seria levada para o Hades, e realmente alguns dias depois, ela se suicidou. O modo pelo qual o intérprete abordou o sonho de Arquelau foi muito sutil, muito perspicaz. Leu o sonho exatamente como deveria fazê-lo, embora essas imagens tenham uma natureza bem mais simples do que a maioria das que se encontram em nossos sonhos. Já percebi que os sonhos são tão simples ou complicados quanto o próprio sonhador. A única diferença é que eles sempre se encontram um pouco adiante da consciência da pessoa. Não entendo meus sonhos melhor do que os senhores entendem os seus, porque eles se encontram sempre um pouco além do meu poder de captá-los. Tenho os mesmos problemas que alguém que não conheça nada sobre interpretação dos sonhos. Não há grande vantagem no conhecimento quando se trata de interpretar a si próprio. Outro paralelo interessante ao caso que estamos enfocando ocorre no capítulo 4 do livro de Daniel, nota 48. Quando o rei Nabucodonosor conquistara toda a Mesopotâmia e o Egito, acreditava-se realmente muito grande e poderoso, porque já possuía todo o mundo conhecido.
Eis então que lhe vem um sonho próprio do arrivista, de quem subiu alto demais. Era uma enorme árvore, crescendo para o céu e derramando uma sombra sobre a terra inteira. Mas então um observador sagrado do alto do céu ordenou que a árvore fosse cortada, que seus ramos fossem partidos, as folhas arrancadas, mas que apenas o tronco permanecesse, e ele, Nabucodonosor, acabasse indo morar com os animais selvagens. E se lhe fosse tirado o coração humano e trocado por um de animais. É evidente que todos os sábios, astrólogos e intérpretes de sonhos se recusaram a dizer o que pensavam sobre o assunto. Apenas Daniel, que já no 2º capítulo provara ser um analista corajoso. Tivera mesmo a visão de um sonho, do qual Nabucodonosor já não se lembrava. Entendeu o significado. Aconselhou o rei a arrepender-se de sua avareza e injustiça, caso contrário o sonho se realizaria. Entretanto o rei continuou como antes, muito orgulhoso de sua força. Foi quando uma voz celeste o amaldiçoou e repetiu a profecia do sonho. E tudo aconteceu como havia sido previsto. Nabucodonosor foi arremessado aos animais selvagens, e ele próprio transformou-se num deles. Passou a comer capim, como os bois, e seu corpo encontrava-se constantemente úmido do orvalho do céu. Seus pelos cresceram tanto como penas de águia, e suas unhas pareciam garras de pássaros. Acabou transformando-se num homem primitivo, e toda a consciência o abandonou, porque ele não soubera fazer bom uso dela. Podemos afirmar que regrediu muito aquém do homem primitivo, tornando-se completamente inumano. Era a própria imagem de Umbaba, o monstro. Toda essa história simboliza a degeneração regressiva completa de um homem que quis ultrapassar-se para além de qualquer medida. Esse caso, como o do paciente que estamos analisando, reflete o eterno problema do homem de sucesso, que atingiu um nível superior a si próprio e que, entretanto, sofre as contradições de seu inconsciente. As contradições surgem inicialmente nos sonhos e, quando não são aceitas, podem ser experimentadas na realidade, às vezes de maneira fatal. Os sonhos históricos, bem como todos os outros, têm função compensatória. São indicações, sintomas, se os senhores assim o preferirem, de que o indivíduo não está em sintonia com as condições do inconsciente, sendo prova de que em qualquer ponto ele desviou-se de seu caminho natural. Em algum ponto tornou-se vítima de suas próprias ambições, de seus propósitos ridículos. Caso não seja dada importância a esses avisos, a fenda irá ficando cada vez mais larga, e ele nela cairá, como o paciente que estamos hoje examinando. Quero chamar a atenção para o fato de que não é seguro interpretar um sonho sem percorrer todos os detalhes de seu contexto, com todo o cuidado possível. Nunca aplique nenhuma teoria, mas pergunte sempre ao paciente como ele se sente em relação às imagens que produz, pois os senhores sempre se referem a um problema particular do indivíduo, sobre o qual há um julgamento consciente, da mesma forma que o corpo reage quando comemos demais ou não comemos, ou quando o maltratamos. Os sonhos são a reação natural do sistema de autorregulação psíquica. Tal formulação a que consegui chegar é a que está mais próxima de uma teoria sobre a estrutura e função oníricas. Afirmo mais uma vez que os sonhos são tão complexos, imprevisíveis e incalculáveis como as pessoas que observamos na vida de todos os dias. Se tivermos um momento de contato com alguém e logo a seguir depararmos com esta pessoa noutra situação totalmente diferente,
sentiremos as mais diversas reações. E isso é exatamente o que se dá com os sonhos, onde somos tão multifacetados como na vida comum. E da mesma forma que não conseguimos estabelecer uma teoria sobre tantos aspectos da personalidade consciente, não conseguimos estabelecer regras em relação aos sonhos. E se o conseguíssemos, teríamos um conhecimento quase divino da mente humana, o que certamente não atingiremos. O que sabemos desse campo é uma pequena preciosidade. E assim, chamamos tudo o que não sabemos de inconsciente. Hoje vou contradizer-me e vou quebrar todas as minhas normas. Interpretarei um sonho em separado, sem enquadrá-lo numa série de outros. Além do mais, não conheço o sonhador, e ainda por cima não estou de posse das associações, o que valeria dizer que estou interpretando o sonho arbitrariamente. Mas justifico esse procedimento. Se o sonho é formado de material pessoal, faz-se necessário o recurso a associações individuais. Mas se sua estrutura for basicamente mitológica, diferença que é óbvia logo à primeira vista, a linguagem então será universal, e tanto você quanto eu poderemos traçar paralelos, com os quais o contexto será construído, supondo-se sempre que tenhamos o conhecimento necessário para o trabalho. Quando, por exemplo, surge o conflito do herói e do dragão, todo mundo tem qualquer coisa a dizer sobre isso, porque afinal todos já lemos histórias de fadas e lendas que tratam de heróis e de seus dragões. Ao nível coletivo dos sonhos, não há praticamente diferença entre os seres humanos, residindo toda a diferenciação ao nível pessoal. A base central do sonho que iremos ver é mitológica, e nos defrontamos com a questão: sob quais condições se tem um sonho mitológico? Em nossos meios, eles são um tanto raros, pois nossa consciência está grandemente separada da mente arquetípica subjacente. Eis porque sentimos os sonhos míticos como elementos bastante alienados, o que entretanto não se dá com uma mente mais próxima da psique primitiva. Os primitivos dão grande atenção a esse tipo de sonhos, chamando-os de grandes sonhos, entre aspas, em oposição às imagens oníricas comuns. Sentem que eles são importantes, bem como encerram um significado real. Eis a razão de, numa comunidade primitiva, o sonhador sentir-se impelido a anunciá-lo na Assembleia dos Homens, onde uma discussão se estabelece sobre o seu conteúdo. O mesmo se dá com o Senado romano. Temos a história da filha de um senador do século I a.C., que sonhou que a deusa Minerva lhe havia aparecido e lamentado que o povo romano estivesse negligenciando seu templo. A moça sentiu-se impelida a transmitir o sonho ao Senado, que logo a seguir voltou uma verba para a restauração do templo. Sófocles narra um caso semelhante, quando do roubo de um precioso vaso de ouro do templo de Hércules. A própria divindade apareceu a Sófocles em sonhos e disse-lhe o nome do ladrão. Nota 49. Depois de tal aviso ter se repetido 3 vezes, Sófocles viu-se obrigado a informar o Areópago. O tal homem foi preso e, ao curso das investigações, acabou confessando tudo e devolveu o que roubara do templo. Os sonhos arquetípicos ou mitológicos têm um caráter especial, de força à pessoa instintivamente a contá-los. E esse instinto é perfeitamente explicável, já que tais fatos não pertencem à pessoa. Pelo contrário, inserem-se no coletivo. No sentido geral, também tem sua dose de verdade para o indivíduo. Eis porque na Antiguidade e na Idade Média, os sonhos eram levados em grande consideração. Sentia-se que eles expressavam uma verdade humana coletiva. Bem,
Finalmente, eis aqui o sonho. Foi-me enviado por um colega há alguns anos atrás, com algumas observações relativas ao sonhador. Meu colega era psiquiatra de uma clínica e o paciente, um jovem francês bastante destacado em seu meio. Tinha 22 anos, era extremamente inteligente e dotado de grande percepção estética. Fora em viagem para a Espanha e de lá voltara com uma grande depressão, que havia sido diagnosticada como insanidade maníaco-depressiva, com predomínio da forma depressiva. Não se encontrava muito mal, mas nem tão bem para deixar de procurar uma clínica. Depois de 6 meses recebeu alta, e alguns meses mais tarde, o jovem suicidou-se. Quando saiu, não se encontrava mais sob depressão, a qual estava praticamente curada. Suicidou-se num estado de aparente lucidez. Pelo sonho compreenderemos por que ele cometeu suicídio. Ei-lo aqui. Ocorreu no começo da depressão. Sob a grande catedral de Toledo há um fosso cheio de água, que tem conexão subterrânea com o rio Terro, que rodeia a cidade. O fosso é um quarto escuro e pequeno. Na água há uma grande serpente, cujos olhos brilham como joias. Perto dela um vaso de ouro, contendo uma adaga também de ouro. A adaga é a chave da cidade de Toledo, e seu possuidor exerce todo o poder sobre a cidade. O sonhador sabe que a serpente é a amiga protetora de uma determinada pessoa, um seu amigo muito jovem que está presente. BC, o amigo, põe o pé descalço na boca da serpente, que o lambe amigavelmente, e o rapaz diverte-se em brincar com ela. Não a teme porque é uma criança sem culpa. No sonho, BC parece ter 7 anos de idade, e realmente fora amigo do sonhador bem no início da infância. E desde esse período, diz o sonho, a serpente ficou esquecida e ninguém mais ousou descer os seus domínios. Essa parte é uma espécie de introdução, e só agora entraremos na ação propriamente dita. O sonhador encontra-se só com a serpente. Conversa com ela respeitosamente, sem temer nada. O animal diz-lhe que a Espanha pertence a ela, por ser amiga de BC, e pede-lhe para devolver-lhe um menino. O sonhador se recusa a fazê-lo, mas promete, ao invés disso, descer à escuridão da caverna e ser amigo da serpente. Mas logo a seguir muda de ideia, e ao invés de cumprir sua promessa, decide mandar um outro amigo, um senhor S. Este homem descende dos mouros espanhóis, e para arriscar-se a descer ao fosso, deverá recobrar a coragem original de sua raça. O sonhador aconselha-o a armar-se com a espada de punho vermelho, que está na velha fábrica de armas que se encontra do outro lado do rio Terro. Disse ser uma espada muito antiga, datando da época dos antigos fósseis, nota 50. O Sr. S. obtém a arma e desce ao fosso, e o sonhador diz-lhe que deverá atravessar a palma da mão esquerda com a espada. Segue o que lhe é dito, mas não consegue dominar-se na presença poderosa da serpente. Envolvido por medo e dor, grita e corre estabanadamente pela escada, sem ter tocado a adaga. Assim S. não pode dominar Toledo, nada havendo que pudesse ser feito pelo sonhador em relação ao problema, tendo de conformar-se em deixar S. perdido lá embaixo, servindo de ornamento a uma parede. Eis aí o fim do sonho. O original evidentemente encontra-se em francês. Bem, vejamos o seu contexto. Temos certas suspeitas quanto a esses 2 amigos. BC conheceu o sonhador logo no início da juventude. Era um pouco mais velho que ele. O sonhador projetava tudo o que queria de belo e maravilhoso nesse rapaz, fazendo-o uma espécie de herói.
Mas depois, os dois amigos perderam contato. Talvez o rapaz tenha morrido. Esse é um amigo de data muito recente, que possivelmente descende dos mouros espanhóis. Não o conheço pessoalmente, mas conheci sua família, que é muito antiga e respeitada no sul da França. O seu sobrenome pode bem ser Mouro. O paciente conhecia a lenda sobre a família de S. Como já disse, a pessoa que estamos focalizando recentemente visitará a Espanha e, logicamente, estiver em Toledo, sendo que o sonho se deu logo depois da volta, pouco antes de ele ser levado à clínica. Estava em péssimo estado, praticamente em desespero, e não pôde deixar de contar o sonho ao seu médico. Meu colega não sabia o que fazer e apressou-se em transmitir-me o sonho, prevendo que se tratava de coisa importante. Na época em que eu o recebi, entretanto, eu não tinha conhecimento sobre esse tipo de imagens, mas tive a impressão de que, se soubesse alguma coisa a mais sobre esses sonhos, e se eu mesmo tivesse tratado do caso, talvez fosse capaz de ajudar o rapaz, e ele não chegaria ao suicídio. Desde aquela época tenho estado em contato com muitos casos semelhantes. Normalmente, se pode evitar uma situação difícil através do entendimento dessas imagens. Com um indivíduo tão sensível e evoluído que estudar a história da arte, sendo pessoa dotada de um incomum senso artístico e de inteligência. O analista tem que ser sempre muito cuidadoso, pois as banalidades não conseguem nada nessas condições. Deve-se ser totalmente sério e entrar realmente nos fatos. Não podemos estar caindo em engano quando imaginamos que o sonhador escolheu Toledo por alguma razão particular, e ele a escolheu como objeto de seu sonho e de sua viagem. E o material é praticamente o mesmo que todo mundo traria se tivesse visitado a cidade com a mesma disposição mental, a mesma educação, com o mesmo refinamento, com suas noções estéticas e o seu conhecimento. Toledo é uma cidade extremamente impressionante, exercendo uma espécie de fascínio sobre as pessoas. Lá existe uma das mais belas catedrais góticas do mundo, um lugar de tradição incomensuravelmente antiga. É a velha Toletum dos romanos, que por séculos foi sede do cardeal arcebispo e primaz da Espanha. Do VI ao VIII séculos, fora a capital dos visigodos. Do século VIII ao século XI, foi a província que serviu de capital ao reinado mouro. E do século XI até o século XVI, a capital de Castela. Sua catedral, por ser tão impressionante e bela, sugere naturalmente tudo o que a cidade representava: a grandeza, a força, o esplendor e o mistério do cristianismo medieval, que encontrava sua expressão essencial na igreja. Eis porque a catedral é o corpo, a encarnação do reino espiritual, pois na Idade Média o mundo era regido pelo imperador e por Deus. Assim ela expressa a filosofia cristã ou a Weltanschauung da Idade Média. O sonho diz que sob a catedral há um lugar misterioso, o que na realidade não se afina muito com uma igreja cristã. O que havia sob as catedrais daquela época? Sempre existiu essa parte chamada cripta. Provavelmente todos os presentes já viram a grande cripta de Chartres. Ela dá uma boa ideia do caráter de mistério desses lugares. Em Chartres, antigamente havia um velho santuário com um poço, onde se processava a adoração de uma virgem, não a Virgem Maria, como se dá agora, mas de uma deusa céltica. Sob toda a igreja cristã da Idade Média há um lugar secreto, onde nos velhos tempos os mistérios eram celebrados. O que atualmente denominamos os sacramentos da igreja eram os mistérios da igreja primitiva.
Em provençal, a cripta é chamada de Le Musée, que significa o segredo. A palavra origina-se de mystéria e poderia significar lugar de mistério. Em Aosta, na Itália, onde se fala um dialeto provençal, há um musée sob a catedral. A cripta talvez se origina do culto de Mitra, cujo rito central se dava numa abóboda subterrânea, sendo que a comunidade permanecia separada em cima, na igreja principal. Aí havia certos orifícios, através dos quais se podiam ouvir e ver os sacerdotes e os eleitos, cantando e celebrando os ritos, mas era impossível de se penetrar na parte da celebração, o que seria um privilégio apenas para os iniciados. Nas igrejas cristãs, a separação do batistério do corpo central da igreja deriva da mesma ideia, porque o batismo, bem como a comunhão, eram mistérios dos quais ninguém podia falar diretamente. Devia ser usada uma espécie de alusão alegórica, para não trair os segredos. O nome de Cristo também estava cercado de mistério, e consequentemente não podia ser proferido. Referiam-se a ele pelo nome de Ichthys, o peixe. Os senhores provavelmente já viram reproduções cristãs primitivas, onde Cristo aparece como peixe. Tal segredo em relação ao nome sagrado talvez seja a razão pela qual o seu nome não apareça num documento elaborado por volta de 140 d.C., conhecido como o Pastor de Hermas, nota 51, que era parte importante do corpo da literatura cristã, reconhecido pela Igreja até aproximadamente o V século. O autor de tais livros de visões, Hermas, é supostamente o irmão do bispo romano Pio, e seu mestre espiritual que lhe aparece em visões é chamado Poimen, o pastor, e não o Cristo. Esta ideia de cripta, ou lugar de mistério, nos conduz para algo anterior à Weltanschauung cristã. Alguma coisa mais velha que o próprio cristianismo, como o poço pagão sob a Catedral de Chartres, ou como uma antiga caverna habitada por uma serpente. É óbvio que o poço com a serpente não foi um fato verdadeiramente presenciado pelo nosso viajante ao passar pela Espanha, e que esta imagem onírica não é uma experiência individual. Ela pode apenas ser compreendida através de um conhecimento arqueológico e mitológico. Teria de dar aos senhores uma certa dose desse paralelismo, a fim de que todos percebessem em que contexto surge o arranjo simbólico, considerado do ponto de vista do trabalho da pesquisa comparativa. Sabemos que toda igreja ainda tem sua fonte batismal, que originalmente era a piscina, na qual os iniciados eram banhados, ou simbolicamente, afogados. Depois de uma morte figurativa e magística, no banho batismal, os iniciados ressurgiam transformados, quase modo genite, como renascidos. Assim podemos supor que a cripta e a fonte batismal tenham um significado de lugar de terror e morte, mas também de renascimento. Lugar onde iniciações obscuras se processam. A serpente na caverna é uma imagem que frequentemente ocorre na antiguidade, e é importante compreender que na antiguidade clássica, bem como em outras civilizações, a serpente não somente era um animal que provocava medo por representar perigo, mas também significava alívio e cura. Aí está a razão pela qual Asclépio, o deus dos médicos, está associado à serpente. Todos conhecemos seu emblema, que ainda se encontra em uso. Nos tempos desse deus, nos Asclepieia, que eram as antigas clínicas, havia um buraco no solo, coberto com uma pedra, e aí morava a serpente sagrada. Através de uma brecha feita na pedra, as pessoas que vinham em busca de cura jogavam as oferendas e o pagamento para os médicos. A serpente era ao mesmo tempo o caixa da clínica
e o coletor de dádivas que eram jogadas na caverna. Durante a grande peste do tempo de Diocleciano, a famosa serpente de Asclépio, no Epidauro, foi trazida para Roma como antídoto para o mal, representando o próprio Deus. Esse animal não é apenas um Deus de cura, é também o dom da sabedoria e o dom da profecia. A fonte de Castália, em Delfos, era inicialmente habitada por uma pitonisa. Apolo lutou com ela e a venceu, e desde então Delfos passou a ser a sede do famoso oráculo. E Apolo, o seu deus, até que ele perdeu a metade de sua força para Dionísio, que mais tarde chegou do Oriente. No mundo subterrâneo, onde moram os espíritos dos mortos, as cobras e a água são elementos inseparáveis. E podemos ler sobre isso em As Rãs, de Aristófanes. Em lendas, a serpente é frequentemente substituída pelo dragão. No latim, draco significa simplesmente cobra. Um paralelo particularmente sugestivo em relação ao nosso sonho é uma lenda cristã do século V, sobre São Silvestre. Nota 52. Havia um enorme dragão sob a rocha Tarpeia, em Roma, ao qual virgens deveriam ser sacrificadas. Outra lenda diz que o dragão não era real, mas feito por mãos humanas, e que um monge desceu às profundezas para averiguar a verdade, e ao chegar lá, viu que o animal tinha uma espada na boca, e que seus olhos eram joias faiscantes. Com muita frequência, essas cavernas, como a de Castália, continham fontes que desempenhavam um papel de relevante importância no culto de Mitra, dos quais se originaram muitos elementos da igreja primitiva. Porfírio, nota 53, abre aspas, revela que Zoroastro, o fundador da religião persa, dedicou a Mitra uma caverna contendo muitas fontes. Quem dentre os presentes esteve na Alemanha e visitou Sauburg, perto de Frankfurt, deverá ter visto a fonte perto da Gruta de Mitra. Tal culto vem sempre relacionado a uma fonte. Há um belo templo de Mitra na Provença, com uma piscina de água cristalina, tendo no fundo uma pedra com a escultura de Mitra Tauróctonos, Mitra, o matador do touro. Santuários como esse sempre constituíram um grande escândalo para a cristandade primitiva, que odiava todos esses arranjos naturais, por não serem os cristãos grandes amigos da natureza. Em Roma, um templo em honra desse mesmo Deus foi descoberto a 10 pés abaixo da igreja de São Clemente. Encontra-se ainda hoje em boas condições, mas a água o encobriu, e quando se bombeia o poço, ele se enche novamente. Está sempre submerso, porque ali se ajuntam as fontes que vêm de partes mais interiores, e a nascente nunca foi encontrada. Conhecemos outras formas religiosas, como o culto a Orfeu, que estava sempre associado com a ideia da água nascendo num mundo subterrâneo. Todo o material que estou apresentando pode dar-nos a ideia de que a serpente na caverna cheia de água é uma imagem bastante conhecida, desempenhando um papel importante na antiguidade, de onde extraí todos os meus exemplos de hoje. Poderia escolher paralelos em outras civilizações, e os senhores veriam que são os mesmos. A água das profundezas representa o inconsciente, e lá, via de regra, há um tesouro guardado por uma serpente ou dragão. No nosso sonho era o vaso de ouro com a adaga em seu interior. E para esses objetos serem recuperados, o dragão deveria ser vencido. A coisa preciosa é de natureza muito cheia de mistério, ligando-se à serpente de forma estranha. A natureza tão peculiar do animal também denota o caráter do tesouro, unificando as duas coisas. Geralmente é uma cobra de ouro acompanhando o tesouro,
e esse mineral é buscado por todas as pessoas, o que seria o mesmo que dizer ser a serpente a própria coisa preciosa, fonte de imenso poder. Nos mitos gregos primitivos, aquele que se aventura na caverna é um herói, como Cécropes, o fundador de Atenas. Na parte superior, ele é metade homem, metade mulher, um hermafrodita, mas na parte inferior de seu corpo, ele é uma serpente. O mesmo se diz de Erequeteu, outro rei mítico de Atenas. Este preâmbulo nos prepara um pouco para entendermos o vaso de ouro e a adaga, no sonho que estamos focalizando. Se os senhores viram o Parsifal de Wagner, terão percebido que o vaso corresponde ao Graal e a adaga à lança, e que os dois formam uma unidade. São os princípios masculino e feminino que formam a união dos opostos. A gruta ou mundo subterrâneo representa uma camada do inconsciente, onde não há alguma discriminação, nem diferenciação entre masculino e feminino, que é a primeira distinção feita pelos primitivos. Eles distinguem os objetos por essa maneira, como nós ocasionalmente o fazemos. Algumas chaves, por exemplo, têm em sua parte frontal um orifício, e outras são maciças. Normalmente elas são chamadas macho e fêmea, chave macho e chave fêmea. Vejamos, por exemplo, os telhados italianos. As telhas convexas são colocadas sobre telhas côncavas. As de cima são chamadas monges e as de baixo freiras. Não se trata de nenhuma piada suja por parte dos italianos, mas sim da quintessência da discriminação. Quando o inconsciente mistura o masculino e o feminino, tudo se torna indiferenciado. Não é mais possível estabelecer diferenças de espécie alguma, da mesma forma que Cécropes veio de uma distância tão mítica que ninguém poderia dizer se ele era homem ou mulher, humano ou ofídio. Vemos então que o fundo da cisterna é caracterizado pela completa união dos opostos. Aí está a condição primordial das coisas, e que é também por si um fim ideal, por ser a integração de elementos eternamente opostos. O conflito chegou ao fim, tudo está parado, ou mais uma vez no estado inicial de harmonia indistinta. A mesma ideia encontra-se na antiga filosofia chinesa. A condição ideal é denominada Tao e consiste na harmonia entre o céu e a terra. A figura 13 representa o seu símbolo. Um lado é branco com um ponto preto e o outro é preto com um ponto branco. O lado claro representa o calor, o seco, o princípio do fogo, o sul. O lado escuro é o princípio frio, negro, úmido, o norte. Essa imagem representa o começo do mundo, onde ainda nada teve princípio. É também a condição a ser alcançada pela atitude da sabedoria superior. A união dos dois princípios, masculino e feminino, é a imagem arquetípica. Certa vez pude presenciar um belo exemplo de sua forma primitiva ainda viva. Quando eu prestava serviço militar durante a guerra, tomei parte no grupo de artilharia nas montanhas, e os soldados tinham de cavar um fundo fosso para colocar ali um canhão bem pesado. O solo era extremamente refratário, e os soldados praguejavam sempre, enquanto cavavam os blocos duros. Eu estava sentado atrás de uma rocha, fumando o meu cachimbo, e escutava o que eles diziam. Um deles exclamou, abre aspas, "Ah, essa desgraça amaldiçoada! A gente já cavou até as profundezas dessa valeta miserável. Já chegou onde moravam os fantasmas do lago e onde o pai e a mãe estão dormindo juntos." Fecha aspas. Essa mesma ideia expressa de forma muito ingênua. Um mito negro diz que o primeiro homem e sua mulher dormiam juntos na calabash, cabaça em português. Estavam totalmente inconscientes, até que alguma coisa se moveu
e os despertou. Era o filho no meio dos dois. O homem estava entre eles, e desde então ambos tornaram-se entidades separadas e puderam conhecer-se. A condição inicial de absoluta inconsciência é expressa como um estado de descanso total, onde nada acontece. Quando o sonhador chega a tais símbolos, atinge a camada da total inconsciência, que é representada pelo grande tesouro. O motivo central do Parsifal de Wagner é que a espada seja trazida novamente para junto do Graal, por serem elementos que devem permanecer eternamente unidos. Essa união simboliza a plenitude total, a eternidade antes e depois da criação do mundo. Uma condição dormente, nirvânica. Talvez seja a coisa buscada pelo desejo do homem. Aí está porque ele se aventura pela caverna do dragão, a fim de encontrar o estágio em que o consciente e o inconsciente estão a tal ponto unidos que, finalmente, não são mais nenhuma coisa nem outra. E quando, por algum motivo, os dois se separam em demasia, a consciência procura uni-los novamente, mergulhando nas profundezas, onde, há um certo tempo, eles foram um. Assim encontramos na Yoga Tântrica ou na Yoga Kundalini, um esforço por atingir o estado em que Shiva se encontra em união eterna com Shakti. Shiva é o ponto eternamente não desenvolvido e está circundado pelo princípio feminino. Shakti na forma de uma serpente. Poderia dar-lhes muito mais exemplos dessa ideia, que representou um grande papel na tradição secreta da Idade Média. Nos textos alquímicos há reproduções da união do Sol e da Lua, do princípio masculino e feminino. Encontramos motivos análogos nas narrações cristãs sobre os mistérios, como, por exemplo, a narrativa de um bispo, Astério, que fala de Eleusis. Lá se diz que todo ano o padre fazia catabases, ou descida à caverna. O sacerdote de Apolo e a sacerdotisa de Deméter, a Mãe Terra, celebravam o Hieros Gamos, ou núpcias sagradas, para a fertilização da terra. É uma afirmação cristã, não documentada, pois os iniciados eleusianos guardavam a esse respeito o mais absoluto segredo. Se traíssem alguma coisa, eram punidos de morte. Eis a razão de não termos quase conhecimento nenhum de seus ritos. Entretanto, sabemos que durante os mistérios de Deméter se desenrolavam certas obscenidades por serem julgadas propícias à fertilidade da terra. As damas mais distintas de Atenas se reuniam sob a presidência da sacerdotisa de Deméter. Havia uma farta refeição, muito vinho, e depois era celebrado o rito de aescrologia, que consistia em contar piadas e ditos indecentes, o que era considerado um dever religioso, propiciador de bons efeitos sobre a fertilidade da próxima estação. Nota 54. Um ritual semelhante acontecia em Bubastis, no Egito, no tempo dos mistérios de Ísis, quando os habitantes das cidades da parte superior do Nilo desciam para a festa, e as mulheres nos barcos costumavam expor-se para as mulheres das margens do Nilo. Isso era feito provavelmente com o mesmo propósito da aescrologia, para assegurar a fertilidade da terra. A esse respeito há referências em Heródoto. Nota 55. No sul da Alemanha, por volta do século XIX, a fim de aumentar a produtividade do solo, o camponês costumava levar sua mulher para o campo e manter relações sexuais com ela num sulco cavado na terra para a plantação. É o que se denomina a magia simpática. O vaso é um utensílio que recebe ou contém, por isso mesmo, é feminino, símbolo do corpo que contém ânima, o sopro e a água da vida, enquanto que a adaga tem a capacidade de perfurar, penetrar, sendo, portanto, um elemento masculino,
que corta, divide, discrimina. É uma simbolização do princípio masculino do Logos. No sonho que estamos analisando, esse instrumento aparece como a chave de Toledo, e essa ideia de chave sempre vem associada ao mistério dentro da caverna. No culto de Mitra há uma espécie particular de Deus, o Deus da chave, ou Aion, cuja presença não pode ser explicada, mas creio que ela pode ser perfeitamente inteligível. Sua representação é o corpo de um homem alado, que tem cabeça de leão, estando envolvido por uma cobra que se eleva acima de sua cabeça. Nota 56. Há uma representação dele no Museu Britânico. Ele é o tempo infinito e a longa duração, o Deus supremo da hierarquia mítrica, que cria e destrói todas as coisas. A Durée Créatrice, de Bergson, é um Deus. Sol. Leão é um signo zodiacal de quando o Sol atravessa o verão, enquanto a cobra simboliza o inverno ou o tempo úmido. Dessa forma, Aion, o deus de cabeça de leão, envolvido por uma cobra, novamente representa a união de opostos, luz e sombra, masculino e feminino, criação e destruição. Ele é representado com os braços cruzados, tendo uma chave em cada mão. É o pai espiritual de São Pedro, que também é o dono das chaves. As chaves que guardam o caminho do passado e do futuro. Os antigos rituais de mistério vinham sempre ligados a divindades psicopômpicas. Algumas delas estão de posse das chaves do mundo subterrâneo, pois como guardiãs da porta, têm como dever vigiar a descida dos iniciados para a escuridão, sendo os guias para os mistérios. Hecate é uma delas. Em nosso sonho temos a chave de Toledo, e assim devemos considerar o significado de Toledo e da cidade. A velha capital da Espanha era uma fortificação de grande poder. O protótipo da cidade feudal, refúgio e proteção que não podia ser facilmente atingido pelo lado de fora. A cidade representa uma totalidade fechada sobre si mesma, uma força impossível de ser destruída, que existiu durante séculos e que existirá ainda durante muitos outros. Simboliza, portanto, a totalidade humana, uma forma de plenitude que não pode ser dissolvida. Cidade como sinônimo do si mesmo, de totalidade psíquica, é uma imagem bastante conhecida. Lemos, por exemplo, nos ditos de Oxirrinco, nota 57, as seguintes palavras de Jesus, abre aspas, a cidade construída sobre uma colina alta e estável não pode cair jamais, nem ser escondida. Lutais então para conhecer-vos, e sabereis que sois os filhos do Pai Poderoso, que estais na cidade de Deus, e que vós sois a cidade. Fecha aspas. Há um tratado copta no Código Bruciano, onde surge a ideia da monogênese, ou do Filho único de Deus, que também é o Anthropos, ou seja, o homem. Nota 58. Ele é chamado a cidade de 4 portas, que simboliza a ideia de totalidade. O indivíduo que possui as 4 saídas para o mundo, as 4 funções psicológicas, estando assim contido no si mesmo. Esta cidade é a sua totalidade indestrutível, o consciente e o inconsciente unidos. Então, essas profundidades em nível de tão grande inconsciência que surge em nosso sonho, contém ao mesmo tempo a chave para a individualidade, em outras palavras, para a cura. O significado totalidade, entre aspas, ou total, entre aspas, é tornar sagrado ou curar. A descida à profundidade trará a cura. É o caminho para o encontro pleno, para o tesouro que a humanidade sempre buscou sofrendo e que se esconde num lugar guardado por um perigo terrível.
É o lugar da inconsciência primordial e, ao mesmo tempo, de cura e redenção, pois contém a joia da inteireza. É a caverna onde mora o dragão do caos e também a cidade indestrutível. O círculo mágico ou Temenos, o recinto sagrado onde todos os fragmentos separados da personalidade se unem. O uso de um círculo mágico ou mandala, como é chamado no Oriente, para propósitos de cura é uma ideia arquetípica. Quando um homem está doente, os índios Pueblo do Novo México fazem na areia o desenho de uma mandala com 4 passagens. No centro dele constroem uma casa de suor, entre aspas, lugar de cura, e lá o paciente tem de submeter-se ao tratamento do suor. No chão do lugar da cura pintam um outro círculo mágico, colocado assim no centro do grande mandala. E no meio dele colocam um vaso com a água da cura, simbolizando a entrada no mundo subterrâneo. A simbolização que encontramos nessa cerimônia é claramente análoga à que encontramos no inconsciente coletivo. É um processo de individuação, de identificação com a totalidade da personalidade, com o si mesmo. Na simbologia cristã, a planificação é Cristo, e o processo de cura consiste na imitatio Christi. As 4 passagens são substituídas pelos 4 braços da cruz. A serpente na caverna em nosso sonho é amiga de BC, o herói da infância do sonhador, no qual ele projetou tudo o que desejava ser, todas as virtudes a que aspirava. Este jovem amigo está em paz com a serpente. É a criança inocente que desconhece totalmente qualquer espécie de conflito. Consequentemente, tem a chave de Toledo e o poder sobre as 4 passagens. Discussão. Pergunta. Dr. David Yellowless. Não é necessário que diga que não pretendo questionar nada do que foi dito hoje. Agradecemos sinceramente ao professor Jung pelo tão fascinante relato de ideias. O que ele preferiu fazer ao invés de perder tempo em assuntos controvertidos. Mas alguns dos presentes ficariam satisfeitos se o professor Jung reconhecesse que abordamos a psicologia e a psicoterapia através de linhas diferentes. Talvez não exclusivamente freudianas, mas de acordo com certos princípios fundamentais, aos quais o nome de Freud se encontra associado, embora sem havê-los exatamente descoberto. Concordamos que o professor Jung apresentou o que acreditamos ser uma visão mais ampla. Alguns dos que se encontram aqui preferem essa visão, e talvez os próprios freudianos possam dizer o porquê. Mas na noite passada surgiu uma questão sobre a relação entre o conceito do inconsciente, apresentado pelo professor Jung, e o conceito de Freud, sobre o mesmo ponto. Creio que o conferencista poderia ter ainda a grande gentileza de ajudar-nos um pouco mais na elucidação desse tópico. Sei muito bem que minha interpretação pode ser falha, mas a impressão que na noite de terça-feira tive foi a de que ele tratava com fatos e Freud com teorias. O professor sabe tão bem quanto eu que essa afirmação tão simples requer alguma explicitação. Desejaria que nos dissesse, por exemplo, o que fazer do ponto de vista terapêutico com um paciente que produz de maneira espontânea o que chamaria de material freudiano, e até onde poderíamos ir com relação às teorias freudianas, considerando-as apenas como teorias, em vista da evidência que pode ser provada através de matérias, tais como a fixação infantil na libido oral, anal, fálica, etc. Ficaríamos gratos se o professor se detivesse sobre esse ponto, a fim de estabelecer alguma espécie de correlação. Resposta. Carl Gustav Jung. Já de início lhes disse que não quero ser crítico. Assim estou dando um ponto de vista muito particular de como abordo o material psicológico. Se os senhores quisessem ouvir toda a minha contribuição, poderão então decidir sobre essas questões,
e também sobre quanto de Freud, Adler ou de meus pontos de vista selecionarão. Se quiserem que elucide a questão da conexão com Freud, eu poderei fazê-lo de bom grado. O início de minha carreira se deu em linhas inteiramente freudianas. Fui até considerado como seu melhor discípulo. Estive em ótimos termos com ele até a hora em que concluí que algumas coisas eram simbólicas. Aí Freud não concordou e identificou seu método com a teoria, e a teoria com o método. Isso é impossível. Não se pode jamais identificar método com ciência. E por essa razão afirmei que não continuaria publicando o Jahrbuch, nota 59, e assim abandonei a publicação. Não obstante, tenho plena consciência dos méritos de Freud e não tenho intenção alguma em diminuí-los. Sei inclusive que o que ele diz se adapta a uma grande parte das pessoas, e é possível afirmar que tais pessoas têm exatamente o tipo de psicologia que ele descreve. Adler, cujo ponto de vista era completamente diverso, também tem um grande número de seguidores, e estou convencido de que muitos têm uma psicologia adleriana. Também tenho os meus, não tão numerosos quanto os de Freud. Eles são pessoas que têm presumivelmente a minha psicologia. Chego a considerar minha contribuição como minha própria confissão subjetiva. É a minha pessoa que está nisso, meu preconceito, entre aspas, que me leva a ver os fatos de minha própria maneira. Mas espero que Freud e Adler façam o mesmo e confessem que suas ideias representam pontos de vista subjetivos. Desde que admitamos nosso preconceito, estaremos realmente contribuindo para uma psicologia objetiva. É impossível evitarmos o pré-julgamento de nossos ancestrais, que veem as coisas a seu modo, e assim, instintivamente adotamos certos pontos de vista. Seria eu um neurótico se visse as coisas de maneira oposta ao impulso de meus sentimentos. Como dizem os primitivos, minha cobra estaria contra mim. Quando Freud afirmou certas coisas, ela não concordou. E sigo o caminho que essa serpente me indica, que para mim é o melhor. Há pacientes, entretanto, com os quais tenho efetuado análise freudiana, atravessando todos os detalhes que Freud descreveu corretamente. Outros casos forçam-me a uma linha adleriana, por tratar-se então exatamente de um complexo de poder. Pessoas que têm capacidade de adaptar-se e têm sucesso, normalmente apresentam uma psicologia freudiana, pois em tal posição estão procurando a realização de seus desejos, enquanto que o homem que não teve sucesso não tem nem tempo para pensar no que deseja. Terá apenas uma vontade: conseguir o sucesso, apresentando então uma psicologia adleriana. Aquele que é sempre colocado em segundo plano desenvolverá fatalmente um complexo de poder. Este não é o meu caso, pois eu tenho me saído bem em quase todos os setores e quase sempre consegui adaptar-me. Se no mundo todo ninguém concordar comigo, isso será para mim totalmente indiferente. Tenho um ótimo lugar na Suíça. Sinto-me bem, e se meus livros não agradam a ninguém, agradarão a mim. Não há nada melhor do que estar na minha biblioteca, e se faço descobertas nos meus livros, isso é maravilhoso. Não posso dizer que eu tenho uma psicologia freudiana, porque nunca tive dificuldade com relação aos meus desejos. Quando menino vivi no campo, e tomava as coisas muito naturalmente. E os fatos naturais e antinaturais de que fala Freud são para mim despidos de interesse. Falar de um complexo de incesto aborrece-me até as lágrimas. Mas sei perfeitamente qual o caminho para tornar-se neurótico. É dizer ou crer em alguma coisa que não concorde comigo, com o que sou. Vejo determinada coisa e digo o que estou vendo. Se alguém concorda, sinto-me feliz, e se ninguém aceitar, isso será indiferente para mim. Não posso professar a confissão de Freud nem a de Adler. Posso concordar apenas com a confissão junguiana
porque as coisas se me apresentam dessa forma, mesmo que nenhuma pessoa sobre a Terra participe de meus pontos de vista. Aqui o meu único objetivo é mostrar-lhes algumas ideias interessantes, bem como o modo pelo qual apreendo as coisas. Interesso-me sempre em ver um homem trabalhando. Sua habilidade faz o encanto do trabalho. A psicoterapia é uma espécie de trabalho, de habilidade, e eu a exerço de minha maneira individual, uma maneira muito humilde, sem nada de particular para mostrar. Não que eu alguma vez creia estar totalmente certo. Ninguém pode afirmar isto em assuntos psicológicos. É bom nunca esquecer que, em psicologia, o meio pelo qual se julga e observa a psique é a própria psique. Por acaso alguém já ouviu falar de um martelo que bata em si próprio? Na psicologia, o observador é o observado. A psique não é apenas o objeto, mas também o sujeito de nossa ciência. Como estamos vendo, trata-se de um círculo vicioso, e por isso temos de ter uma modéstia incrível. O melhor que podemos esperar é que todo mundo ponha as cartas na mesa e admita, abre aspas, conduzo as coisas de tais e tais formas, e é assim que as vejo, fecha aspas. Aí poderemos comparar as experiências. Sempre confrontei as minhas concepções com Freud e Adler. 3 livros foram escritos por alunos meus que tentaram dar a sinopse dos 3 pontos de vista. Nota 60. Mas nunca se ouviu falar de procedimento semelhante por parte do outro lado. Assim é o nosso temperamento suíço. Somos liberais e tentamos ver as coisas lado a lado, juntas. Pelo que vejo, o melhor é dizer que há milhares de pessoas com psicologia freudiana e milhares de pessoas com estrutura adleriana. Algumas procuram satisfação de desejos, outras lutam por sentirem-se capazes, e ainda algumas preferem ver as coisas como são, deixando o resto em paz. Não querem mudar coisa alguma. O mundo está bom assim. Existem muitas psicologias. Uma certa universidade americana, ano após ano, publica um volume sobre psicologias, de 1934 a 1935, e assim por diante. Há um caos total nesse campo, e assim convém que não sejamos tão assustadoramente sérios quanto às teorias psicológicas. Não se trata de nenhum credo religioso, mas de pontos de vista. Enquanto formos humanos em relação a isso, conseguiremos entender-nos mutuamente. Admito que algumas pessoas possam ter problemas sexuais, enquanto outras apresentam outros problemas. Tenho principalmente outros problemas. A essa altura os senhores têm uma ideia de como eu abordo o mundo. Meu problema é lutar com o monstro enorme do passado histórico, a grande serpente dos séculos, o fardo da mente humana, o problema do cristianismo. Seria bem mais simples se eu não soubesse nada, mas eu sei demais. Através de meus ancestrais e de minha própria educação. Outros não se preocupam com isso, não pensam nos fardos históricos que o cristianismo acumulou sobre nós. Mas há aqueles que se preocupam com a grande luta entre o presente, o passado e o futuro. É um tremendo problema humano. Uns fazem a história, outros constroem uma pequena casa nos subúrbios. Ninguém vai resolver o caso de Mussolini dizendo que ele tem um complexo de poder. Ele está ligado à política, e isso é a sua vida e a sua morte. O mundo é imenso, e não há uma única teoria que consiga explicar tudo. Aos olhos de Freud, o inconsciente é antes de tudo um receptáculo para coisas reprimidas, e ele o aborda como um canto de quarto de criança. Para mim, ele se apresenta como um vasto armazenamento histórico. Tenho consciência da importância de minha primeira infância, mas ele é pequeno em comparação com os vastos espaços da história, que sempre me interessaram mais, desde a infância,
do que esse problema dos primeiros tempos de vida. Há muitas pessoas que se parecem comigo a esse respeito, e quanto a isso estou otimista. Houve um tempo em que julguei que não encontraria ninguém semelhante a mim. Estava com medo de tratar-se de uma megalomania pensar assim. Depois descobri pessoas que se afinavam com o meu ponto de vista e fiquei satisfeito de representar uma minoria, cujos fatos psicológicos básicos se expressavam mais ou menos pela minha formulação. E quando se submetem tais pessoas à análise, vê-se que elas não concordam nem com Freud, nem com Adler, mas comigo. Já fui criticado pela minha timidez. Quando não tenho muita certeza sobre um paciente, dou-lhe livros de Freud, de Adler e digo: faça sua escolha, entre aspas, na esperança de estar caminhando pelo lugar mais certo. Às vezes cometemos enganos. Via de regra, pessoas que atingiram uma certa maturidade e que têm inclinações filosóficas, que são relativamente bem-sucedidas no mundo, sem ter uma neurose por demais acentuada, concordam com o meu ponto de vista. Mas não se pode concluir do que eu estou apresentando aqui, hoje, que sempre coloco as cartas na mesa e conto tudo aos pacientes. O tempo não me permitiria abordar todos os detalhes da interpretação, mas certos casos requerem grande acúmulo de conhecimento, e esses pacientes ficam agradecidos quando deparam com a possibilidade de alargar sua visão do mundo. Não sei como poderei concordar com Freud quando ele chama uma parte do inconsciente de id. Por que dar-lhe esse nome engraçado? Trata-se do inconsciente, o que equivale a dizer alguma coisa que não conhecemos. Por que chamá-lo de id? É evidente que a diferença de temperamento produz a maneira diferente de considerar o problema. Seria impossível interessar-me tanto por esses casos de sexo. Mas é evidente que esses casos existem. Há pessoas com vida sexual neurótica, e então temos de conversar sobre sexo com elas até que se enjoem, e aí conseguimos sair fora desse aborrecimento. Evidentemente, devido à minha atitude temperamental, espero atravessar essa fase o mais depressa possível. É uma coisa neurótica, e nenhuma pessoa razoável fala nisso por horas a fio. Não é natural viver em função desse assunto. Os primitivos são muito reticentes sobre isso. Eles aludem à relação sexual através de uma palavra equivalente a calar, silenciar. As coisas sexuais são tabus para eles, bem como para nós, se nos comportarmos de maneira natural. Mas as coisas e lugares com características de tabu são passíveis de se tornarem receptáculos de todos os tipos de projeção. E muito frequentemente o problema real não se encontra aí de forma alguma. Muitas pessoas criam dificuldades desnecessárias quanto ao sexo, quando as verdadeiras dificuldades são de natureza totalmente diversa. Certa vez um moço me procurou com uma neurose de compulsão. Trouxe-me um manuscrito de sua autoria de 140 páginas, dando a análise freudiana completa de seu caso. Era tão perfeito e de acordo com as regras que poderia ter sido publicado no Jahrbuch. Disse-me, abre aspas, o senhor poderia ler isso e dizer-me por que não estou curado? Embora tenha feito uma psicanálise completa? Fecha aspas. Mais tarde respondi-lhe, abre aspas, é verdade, eu também não consigo entender a razão. Você deveria estar curado, de acordo com as regras do jogo. Mas se julga que não está curado, tenho que acreditar. Fecha aspas. Ele voltou à questão. Abre aspas. Por que não estou curado, tendo a visão da estrutura da minha neurose? Fecha aspas. Respondi-lhe. Abre aspas. Não posso criticar a sua tese. A coisa toda está maravilhosamente bem demonstrada. Mas resta apenas a questão, e talvez bem tola. Você não menciona de onde veio nem quem são os seus pais. O seu último inverno foi passado na Riviera e o verão
em Saint-Maurice. Você tomou bastante cuidado na escolha de seus pais? Fecha aspas. Abre aspas. Nenhum, em absoluto. Fecha aspas. Abre aspas. Você tem alguma fonte de renda excelente que lhe dê um ótimo dinheiro? Fecha aspas. Abre aspas. Não tenho jeito para fazer fortuna. Fecha aspas. Abre aspas. Então foi contemplado com a herança de um tio rico? Fecha aspas. Não, entre aspas. Abre aspas. Bem, e de onde vem o seu dinheiro? Fecha aspas. Abre aspas. Bom, eu tenho um modo de me arranjar. Tenho uma pessoa que me dá o dinheiro. Fecha aspas. Abre aspas. Deve ser um amigo maravilhoso. Fecha aspas. E ele replicou. É uma mulher. Ela era mais velha que ele, tinha 36 anos, uma professora primária, com um salário pequeno, que como velha solteirona, se apaixonou pelo rapaz de 28. Passava necessidades a fim de que ele pudesse passar o verão em Saint-Maurice e o inverno na Riviera. O que eu lhe disse foi o seguinte, abre aspas, e você vem me perguntar por que está doente, fecha aspas, e sua resposta foi essa, abre aspas, ora, o senhor tem uma posição moralista. Isto não é nada científico, fecha aspas. Respondi-lhe, abre aspas, o dinheiro que está em seu bolso é o dinheiro da mulher que você está tapeando, fecha aspas. Ele reagiu, abre aspas, não concordamos sobre isso. Conversei com ela seriamente e nunca houve uma discussão por eu receber dinheiro dela. Fecha aspas. Respondi. Abre aspas. Você está fingindo para si mesmo que esse dinheiro não é dela, mas vive com esse dinheiro, o que é imoral. E essa é a causa de sua neurose de compulsão. Trata-se de uma reação compensatória e de uma punição a uma atitude imoral. Fecha aspas. Um ponto de vista totalmente anticientífico, é evidente, mas estou convencido de que ele merece a sua neurose compulsiva e será a sua companheira até o último dia de sua vida, se ele continuar a comportar-se como um porco. Pergunta. Doutora T.A. Ross. Mas isso não apareceu na análise? Resposta. Carl Gustav Jung. Ele se afastou como um deus a pensar. Abre aspas. Dr. Jung não passa de um moralista. Jamais foi um cientista. Qualquer pessoa ficaria atraído por um caso tão interessante ao invés de ficar procurando coisinhas. Fecha aspas. O homem comete um crime. Rouba todas as economias de toda uma vida de uma mulher honesta, só para poder divertir-se. O lugar desse fulano seria a cadeia, e a sua neurose compulsiva providencia-lhe isso. Pergunta. Dr. P.W. Camps. Sou apenas um clínico geral, e poderia ser rotulado como um bairrozinho de subúrbio nos domínios da psicologia. Aqui sou quase um penetra. Na primeira noite, pensei que não tinha o direito de estar com os senhores. Na segunda, voltei outra vez. Na terceira, sentia-me felicíssimo. E na quarta, fui tomado de encanto pela mitologia. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a noite passada. Fomos para casa com a ideia de que a perfeição é altamente indesejável e a plenitude seria o fim e objetivo da existência. Dormi profundamente na noite anterior, mas senti que tivera um choque de origem ética. Talvez não seja muito dotado intelectualmente, constituindo isso também um choque intelectual. O professor Jung declara-se fatalista ou determinista. Depois de ter analisado um jovem que saiu desapontado de seu consultório e ter se dado mal, o professor achou que estava muito certo que assim acontecesse. Os senhores, como psicólogos, segundo entendo, destinam-se a curar pessoas e têm um propósito na vida, que não é o de meramente divertir-se ou de satisfazer a sua curiosidade própria, seja ela por mitologia ou pelo estudo da natureza humana. Os senhores lutam por atingir a profundidade da natureza e construir um mundo melhor.
Ouvi com maior interesse os termos simples do professor Jung. Confundo-me muito com toda essa nova terminologia. Ouvir sobre a sensação, sentimento, intuição e pensamento. Aqui um X poderia ser adicionado, substituindo outra coisa. Foi extremamente esclarecedor para mim, que sou um indivíduo comum. Mas sinto que não ficamos sabendo onde o consciente, ou melhor, o inconsciente de uma criança se desenvolve. Creio que não ouvimos falar sobre a criança de maneira suficiente. Gostaria de perguntar ao professor onde o inconsciente de uma criança começa a passar pela consciência. E também se às vezes não somos confundidos por essa multidão de diagramas, de barreiras, de eus e de ides, e tudo mais de que tenho ouvido falar. Não poderíamos melhorar esses diagramas através de uma graduação de estágios? Como foi apontado, herdamos o rosto, os olhos, as orelhas, e há uma multidão de rostos em psicologia a que corresponde também uma multidão de tipos. Não haveria sentido em imaginar que exista uma enorme margem de variedades inseridas nessa herança, uma espécie de malha que receberia as impressões, selecionando-as no inconsciente nos primeiros anos de vida, vindo a atingir mais tarde o nível da consciência? Gostaria ainda de perguntar ao professor se esses pensamentos já passaram pela mente de um grande psicólogo como ele é, a meu ver, o maior de todos? Resposta: Carl Gustav Jung. Depois dessa severa reprovação por imoralidade, devo uma explicação sobre as minhas observações cínicas de ontem. Não sou um tipo tão mau assim. Evidentemente, tento fazer o máximo por meus pacientes. Mas em psicologia é muito importante que o médico não tente curar a qualquer custo. Deve-se ser excepcionalmente cuidadoso para não impor a própria vontade ao paciente. Temos de dar-lhe uma certa liberdade. Não se pode desviar as pessoas de seu próprio destino. Da mesma forma que em medicina não se pode salvar um paciente quando sua natureza lhe mostra que a morte já está selada. Às vezes trata-se exatamente de saber se temos permissão de salvar um homem do destino que ele deveria enfrentar a bem de um desenvolvimento posterior. Não se pode impedir as pessoas de cometerem as mais terríveis asneiras, porque isto se encontra dentro do esquema delas. Se eu impedir isto, não terei mérito algum. Apenas teremos merecimentos e desenvolvimento psicológico, assumindo a nós próprios como somos, e sendo o suficientemente sérios para vivermos a vida que nos foi confiada. Nossos pecados, erros e enganos nos são necessários. Caso contrário, estaríamos privados dos incentivos mais preciosos ao desenvolvimento. Quando um homem se afasta depois de ter ouvido alguma coisa que poderia ter mudado seu pensamento, sem prestar atenção alguma a essas verdades, nunca o chamo de volta. Podem acusar-me de não agir de maneira cristã, mas não dou importância. Coloco-me mais ao lado da natureza. O velho livro chinês da sabedoria diz, abre aspas, o mestre diz apenas uma vez, fecha aspas, nota 61. E não corre atrás dos outros, porque não adianta. Aqueles que têm a verdadeira capacidade de ouvir, compreendem, e os que não a têm, não ouvirão. Pensei que as pessoas que aqui se encontram pertencessem à classe dos psicoterapeutas. Se soubesse que haveria médicos presentes, minha expressão teria sido mais civil. Mas os psicoterapeutas compreenderão. Freud, para citar o mestre em suas próprias palavras, diz que não é bom tentar curar a qualquer custo. Ele sempre me dizia isto, e estava certo. As verdades psicológicas têm sempre duas faces, e o que estou dizendo pode ser usado de forma a produzir o maior dos males, a maior devastação e insensatez. Nenhuma das coisas que já afirmei deixou de ser torcida
para o seu oposto. Assim, não costumo insistir em afirmações. Os senhores podem aceitá-las, mas se não o fizerem, paciência. Talvez no final os senhores me estejam culpando por isso, mas creio que em todo mundo existe uma vontade de viver que ajuda a encontrar a coisa mais acertada. Quando trato de um homem, devo tomar o maior cuidado para não nocauteá-lo com minhas opiniões, nem com a minha personalidade. Pois o que ele tem que fazer é travar a sua luta solitária através da vida e ter a capacidade de confiar na sua armadura e talvez em seus objetivos imperfeitos. Quando digo, abre aspas, isto não está bom, deveria estar melhor, fecha aspas, acabo por roubar-lhe a coragem. Seu campo deve ser trabalhado com um arado que não está bom. O meu poderia ser melhor, mas de que lhe adiantaria isto? Ele não tem o meu arado, e eu o tenho e não posso emprestá-lo. Deverá usar as suas ferramentas, possivelmente deficientes, e com elas trabalhar suas capacidades herdadas, quaisquer que sejam elas. É evidente que o ajudo. Posso dizer-lhe, por exemplo, abre aspas, seu pensamento é muito bom, mas há outros campos em que você poderia melhorar, fecha aspas. Se não quiser ouvir-me, não será aconselhável insistir, porque não quero desviá-lo. Pergunta: Dr. Marion Mackenzie. Da mesma forma que o jovem rico não foi chamado novamente e afastou-se cheio de tristeza? Nota 62. Resposta: Carl Gustav Jung. Sim, é exatamente a mesma técnica. Se eu dissesse a alguém, abre aspas, você não deve ir embora, fecha aspas, ele jamais ouviria. O que devo dizer é, abre aspas, escolha o seu próprio caminho, fecha aspas. Aí conquistaria a sua confiança. Quanto à pergunta sobre as crianças, tem havido nas últimas décadas uma tal polêmica sobre elas que normalmente coço a cabeça durante as palestras e fico pensando, abre aspas, será que todo mundo aqui é parteiro ou babá? Fecha aspas. O mundo não é principalmente formado por pais e avós? Os adultos é que têm os problemas. Deixem as pobres das crianças em paz. O que faço é puxar as orelhas da mãe, não da criança. São os pais que transmitem as neuroses aos filhos. Certamente é interessante fazer pesquisas sobre o desenvolvimento da consciência. O seu começo é uma condição fluida, e não é possível dizer quando uma criança se tornou verdadeiramente consciente. Mas isto se insere num capítulo totalmente diferente: a psicologia das idades. Há uma psicologia da criança que aparentemente consiste na psicologia dos respectivos pais. A psicologia da infância até a puberdade. A psicologia da puberdade, do jovem, do adulto de 35 anos, do homem na segunda metade da vida, do homem que atingiu a velhice. Esta é uma ciência em separado e seria impossível abordar aqui tudo isso. Como os senhores sabem, tive muitas dificuldades relativas a tempo para ilustrar um único sonho. A ciência é vasta. É como se a gente esperasse que o físico, ao falar sobre o problema da luz, elucidasse ao mesmo tempo o problema de toda a física mecânica, o que seria simplesmente impossível. A psicologia não é um curso introdutório para babás, é uma ciência muito séria. E, consistindo em um acúmulo de conhecimentos, não se pode esperar de mim em demasia. Estou tentando nivelar o melhor possível para dar o esboço dos sonhos e apresentar-lhes ideias a esse respeito. E, naturalmente, não posso satisfazer a todas as expectativas. Quanto ao problema da perfeição, lutar por ela é um ideal elevado, abre aspas. Leve a termo aquilo que está dentro de suas capacidades, ao invés de correr atrás daquilo que jamais será alcançado. Fecha aspas. Ninguém é perfeito. Lembre-se da frase, abre aspas.
Ninguém é bom, a não ser Deus. Fecha aspas. Nota 63. E ninguém poderá sê-lo. É uma ilusão. Podemos modestamente lutar para nos contemplarmos, para sermos seres humanos tão plenos quanto possível, o que já nos trará trabalho suficiente. Pergunta: Dr. Eric B. Strauss. Pretende o professor Jung publicar as razões que o levaram a identificar certos símbolos arquetípicos com os processos fisiológicos? Resposta: Carl Gustav Jung. O caso ao qual o senhor se refere foi a mim submetido pelo Dr. Dave, que o publicou sem o meu conhecimento. Nota 64. Não vejo dizer mais nada sobre essa correlação, pois ainda não me sinto suficientemente seguro nesse terreno. Questões sobre diagnose diferencial entre doenças orgânicas e símbolos psicológicos são muito difíceis, e prefiro não dizer nada quanto a isso no momento. Pergunta: Dr. Strauss. Mas o seu diagnóstico partiu dos conteúdos do sonho? Resposta: Carl Gustav Jung. Sim, porque o problema orgânico perturbou a função mental. Houve uma depressão muito séria e, presumivelmente, uma perturbação profunda do sistema simpático. Pergunta: Dr. H. Christon Miller. Amanhã teremos o último seminário, e há um ponto que nos interessa, e que ainda não foi abordado. O difícil problema da transferência. Será que o professor Jung crê ser mais apropriado dar-nos amanhã o seu ponto de vista, sem necessariamente referir-se a outras escolas, sobre a transferência e a maneira adequada de tratá-la?